Então, eu sou Art Smalley, presidente de uma empresa chamada Art of Lean. Muito simples, meu nome é Art. Eu faço Lean Manufacturing, então Art of Lean, a arte do Lean. Vamos falar de 4 tipos de problemas. Na verdade, o meu último livro, publicado agora em português, eu agradeço pelo patrocínio do livro e a tradução para o português. É uma honra, estou lisonjeado. Temos 40 minutos, mais ou menos, para falar sobre os 4 tipos de problemas. 10 minutos para o tipo 1, 10 minutos para o tipo 2, depois o 3, 4, e aí vamos ver quais são as suas reações e perguntas. Um pouquinho, principalmente para quem está no webinar e que vai talvez ouvir isso depois. O meu pano de fundo é um pouquinho difícil, um pouco diferente. Eu sou americano, mas trabalhei bastante no Japão. Eu fiz a faculdade lá e também minha primeira experiência de trabalho no Japão. E trabalhei também para um lugar famoso, a Planta Amigo, na verdade, onde o Taiichi Ono era o gerente geral, e muitos dos pensamentos Lean foram testados e concebidos lá. Depois do Japão, eu voltei para os Estados Unidos, para uma empresa chamada Donnelley Corporation, e não éramos, na verdade, muito bons em performance. Na verdade, eram bem fracos, mas uma boa força de trabalho, uma boa equipe de gestão. No período de 5 anos, essa empresa melhorou radicalmente. E fomos reconhecidos por livros, artigos, revistas, uma série de conferências. Então, fizemos bastante consultoria na McKinsey Company, estratégica. Na verdade, não era o trabalho melhor para mim. Em 2003, eu comecei, então, a fundar minha própria empresa, Art of Lean. E eu ajudo clientes em vários setores e indústrias. Tão diversos como vemos aqui. Temos eu aqui nessa base espacial, a produção, também laboratórios, a National Laboratories, e também muitas organizações de serviços, saúde, em vários setores diferentes. Eu falo em conferências, escrevo livros e basicamente falo muito sobre solução de problemas. Lean é algo grande. Não dá para falar, né, só em 40 minutos. Eu posso recomendar livros. A parte mais fácil hoje é falar do componente de solução de problemas. Nós temos uma estrutura que os meus amigos do Lean Enterprise Institute usam. Eles chamam de estrutura de transformação. E no topo, eles fazem uma pergunta muito simples. Ou seja, que valor você tem? Quais são os valores que você cria para o cliente? Que problema você está resolvendo? Qual é o seu modo de sobrevivência? E, mais especificamente, que problema você está tentando solucionar? À primeira vista, parece muito simples. O que é a solução de problemas? Mas quanto mais você para pensar, na verdade, é uma pergunta muito complexa, com muitos níveis. O que isso significa para a pessoa, na linha de frente da organização, um helpdesk de TI, por exemplo. O que significa para uma pessoa de compras, ou então para uma pessoa em RH. O que significa para um engenheiro, ou então para um gerente executivo. Há diferentes níveis numa organização, tipos diferentes de problemas que temos que abordar. Eu comecei a estudar a história da solução de problemas, com manuscritos, livros, tudo que eu poderia encontrar. 5 anos estudando e pesquisando o tópico, pensando nele. E eu construí, na verdade, uma estante do tamanho dessa parede só de livros sobre solução de problemas. Na verdade, são velhos, nem todos estão no Kindle. Mas quanto mais eu estudo, percebi que não há uma única pessoa que cria a solução de problemas, obviamente. Mesmo se você voltar para os gregos, pensar nas teorias e provas, você pode voltar para o método científico, pensar em descobertas, métodos indutivos, experimentos científicos. A ideia dos passos, na verdade, na solução de problemas, não apareceu até meados dos anos 50. Já havia formas anteriores, claro, como, na verdade, o conceito, gráficos de controle, princípios de gerenciamento científico e algumas coisas que podemos interpretar como abordagem e passos, mas a ideia de baseado em passos, na verdade, foi nos anos 50, no Japão, Estados Unidos e outros países.
E foi proliferando e continua crescendo, expandindo desde então. E esse gráfico na minha frente nem chega a ser a ponta do iceberg, só alguns pontos mais destacados. Quanto mais você pesquisa, mais gente você descobre contribuindo para esse tópico. Eu comecei a pensar, será que nós temos uma forma lógica de organizar isso tudo? Bom, não há um modelo único. Eu não acredito só num estilo de solução de problemas. Acho que é um erro pensar assim. Mas eu também não acredito em 10 ou 100 formas de solução de problemas. Aí é um excesso, fica confuso. Então, depois de pensar durante muito tempo, organizei em 4 tipos. Vocês podem discordar, porque nós não temos aqui um fato, uma evidência ou fato científico por trás. É só a psicologia do pensamento humano e a forma como vocês organizam as coisas. E se vocês falam que são 2 tipos ou 5, provavelmente eu não vou discordar totalmente, que eu acho que são 4. No final, vou querer saber a opinião de vocês. Temos umas influências comportamentais, eu vou pular um pouquinho esse gráfico, e no Q&A talvez eu possa falar um pouco da psicologia. Acho que há 4 questões aqui, mas já quero falar direto dos 4 tipos para economizar tempo. E se houver perguntas, eu volto a esse diagrama. Mas pensamos isso na Toyota da seguinte forma: nós temos um padrão. Não importa o seu trabalho. Esse padrão é esperado e, é claro, pode ser uma coisa de entrega, produtividade, qualidade, custo, qualquer tipo de padrão. Tem que haver um padrão que reflita o seu desempenho. E a definição do dicionário que eu estou usando aqui, na verdade, tem uma base comparativa. O padrão como uma base de comparação. E você tem que avaliar você versus esse padrão, quando você está fazendo qualquer tipo de serviço ou trabalho. É muito simples. Então, se você estiver abaixo do padrão, você tem problemas. E eu fui desmembrando em 2 tipos aqui. Algumas pessoas falam que só tem um, mas eu acredito piamente que há 2. Você tem que considerar pelo menos 2. E eu coloquei nessas cores aqui, vermelho e amarelo. O vermelho é o pior, quando temos que fazer a contenção temporária por razões de velocidade, e o mais tradicional, que seria a lacuna do padrão, que seria, na verdade, ir à causa raiz real. Só que às vezes você tem que fazer ambos, e às vezes, lamentavelmente, tem que começar com o número 1. Então, eu vou fazer aqui de baixo para cima. Eu poderia fazer de cima para baixo, mas eu vou fazer de baixo para cima, começando com o número 1, com uma boa contenção. Não estou falando de má contenção, não, como um band-aid, por exemplo, não é? Numa ferida. Na verdade, eu estou falando de solução de problemas muito boas, que eu sei que vocês também fazem aqui. Então, algumas imagens só para mostrar outros setores. Esse sou eu, o Art triste. Um ano atrás, eu estava vindo aqui para o Brasil. Eu acordei às 4h30 da manhã, sentindo uma dor terrível no estômago. Às 6h30, eu fui direto para o pronto-socorro, para o hospital. Não aguentava mais, a dor era terrível. E meu pai teve esse problema de saúde também, então eu suspeitava já do que seria. Na verdade, era uma inflamação no cólon. Chama-se diverticulite. Diverticulite. E eu tenho, na verdade, resíduos de alimentos com bactérias nessas bolsas, digamos assim. E se não houver uma autolimpeza, na verdade, temos uma grande inflamação e dor. Eu achei que eu ia morrer naquela hora. Não dava para explicar. Essa dor era terrível, terrível. Perdi o voo. Perdi o avião. Os organizadores entraram em pânico, né? Eu cheguei na conferência um pouquinho atrasado, mas a boa notícia com a diverticulite é que eles não sabem, na verdade, qual é a causa raiz, mas podem tratar. Então, o médico falou: olha, vou te dar uma vacina para dor e vou te dar antibióticos. E você tem que ficar aqui 2 horas. Em 2 horas eu já estava melhor. A dor realmente diminuiu pelo antibiótico, anestésico. Ele falou: ok, deixo você ir para o Brasil, mas você tem que tomar esses antibióticos durante 5 a 7 dias. E olha, aqui temos mais 3 anestésicos só para garantir. Bom, entrei no avião, próximo voo, cheguei no Brasil, fui para a conferência, tudo deu certo. Mas eu perguntei para o médico qual a causa raiz. Ele falou: olha, não dá para saber, não sabemos. A gente tem que te abrir e remover isso aqui, e fatiar e tentar cientificamente estudar, saber se é uma partícula de alimento, bactéria, se é alguma outra condição.
Bom, gatilhos, pessoas, dietas, proporções diferentes, não é relacionado a mim com uma certa dieta ou alimento. A minha saúde é boa, mas, na verdade, eu acho que temos às vezes esses casos, mas podemos fazer a contenção. Essa é a boa notícia. Graças a Deus. Bom, outro exemplo geral, na verdade, quando há um incêndio numa casa. O que você faz quando uma casa pega fogo? Você chama o bombeiro. Exatamente. Por favor, apaga o fogo. E se o bombeiro, na verdade, falar, ok, equipe, vem cá, vem cá, vem cá, ó, vamos se agrupar aqui. Eu tenho aqui um clipboard, uma prancheta, vamos discutir a causa raiz, fazer um brainstorm. Por que começou esse fogo? Eu quero discutir a causa raiz com vocês. E aí, o que você acha, mãe? E filhotes, o que vocês acham? Vizinhos, qual a sua opinião? Não, 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 não. A casa está queimando, a casa está em chamas. Salva minha casa. Mais tarde, etapa 2, vamos ver a investigação da causa raiz do incêndio. Então, às vezes, você tem que fazer uma contenção e depois um 2, que seria apagar o fogo, depois com a causa raiz. E mesmo no mundo do software, às vezes você tem que fazer contenção, troubleshooting. Temos aqui um remendo temporário, o código, o bug. É um conserto temporário. E depois eu te mando o permanente na próxima semana. Então, seria etapa 1, etapa 2. E o Yahoo, por exemplo? Eles tiveram um problema de violação de dados, 2 bilhões de pessoas foram hackeadas com a conta de e-mail, inclusive mim, inclusive eu. Bom, a Marissa Mayer, muito inteligente, eu não a conheço pessoalmente, mas conheço uma amiga, ela teve que ir perante o Congresso americano e falar, desculpem, lamento, tenho que admitir, eles não sabem como o hack aconteceu. Naquela época não sabiam a causa raiz, mas fizeram troubleshooting. A contenção, talvez não da melhor forma, nem na melhor velocidade, fizeram com que todo mundo mudasse a senha, a autentificação em 2 níveis, mais firewalls e níveis de defesa, que parecem ter detido o problema. Às vezes você é forçado a fazer a contenção, não é uma opção, às vezes você não tem escolha, por problemas de tempo. Outro exemplo famoso é o Apollo 13. Uso esse exemplo porque teve um filme, né? Muita gente se lembra do Tom Hanks, aquela situação no Apollo 13. E essa frase super famosa aqui em cima. Houston, we have a problem. Houston, temos problemas. E eles tinham mesmo um problema, um tanque de oxigênio que rompeu. Explosão imediata. A realidade, na verdade, não foi tão grande, foi uma ruptura. Mas ainda assim, problemas sérios. Iam perder a potência, oxigênio, muitas coisas em 3 horas. Então o filme fala, Houston, we have a problem. E eles falaram que, na verdade, foi, acho que em 72 horas que eles resolveram o problema, mas, na verdade, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coisas, pela minha contagem, 8 coisas que eles fizeram por contenção, troubleshooting, para com segurança voltarem à Terra no período de 72 horas. Não foi uma coisa, não. Uma série de coisas que tiveram que fazer para sobreviver e chegar em casa em segurança. E depois, meses depois dessa missão, investigando, descobriram algo incorreto no termostato, um relay que foi instalado com a voltagem errada. E é a causa raiz mais provável, não é? Na verdade, houve uma queima também no espaço, eles não puderam analisar tudo, mas viram os projetos, o sistema, e provavelmente foi um componente incorretamente instalado devido a uma mudança no projeto. Então, mesmo a NASA faz contenção. Bom, já trabalhei na National Laboratories e ali também fazemos muito de troubleshooting. Não é o melhor estilo de solução de problemas, mas às vezes é necessário. E mesmo no mundo Lean, pelo menos na Toyota. Eu não posso falar em nome de outras empresas, mas no Toyota fizemos muito disso. Consideramos, na verdade, a forma mais básica de solução de problemas. Tecnicamente, em japonês, eles chamam de Ijo Shochi, que na verdade seria sistema de gerenciamento de anormalidades. Se você tem um bug, você lida com ele. Se você tem uma falha no controlador, você faz algo a respeito. Se você tem uma esteira travando ou uma peça defeituosa, e a Toyota espera que todos os colaboradores 100% façam isso, seja no escritório ou seja na produção. A ideia é, se há um problema, você é treinado para lidar o mais rápido possível, naquele minuto. E se não conseguir,
a sua equipe. Na verdade, se ela não consegue resolver, isso vai para o supervisor e vai escalando. Uma cadeia de escalonagem para o protocolo, de acionamento. E eles fazem uma solução muito rápida e eficaz em coisas pequenas. Não estou falando de crash nos grandes sistemas, mas pequenas coisas que acontecem, pequenas anormalidades, erros. A Toyota é excelente em solucionar. E pelo menos uma estimativa na instalação de veículos da Toyota, temos 10.000 do que nós chamamos de chamados andon. Um sistema digital. Quando temos um problema, você pode acionar uma luz e cada colaborador pode fazer isso. Mais ou menos 10.000 dessas chamadas num período de 24 horas. Então, você tem que lidar com rapidez. Se não conseguir resolver em 2 ou 3 minutos, haverá muito downtime. Isso explica porque a Toyota pôde, na verdade, recuperar a produtividade com o mundo ocidental. E o colaborador, a equipe, supervisor, lidando com a grande maioria sozinho na equipe, muito rapidamente. Eu falo para todo mundo, olha, você tem a sua versão. Não importa onde você esteja, numa escala de 1 a 10. Eu quero só que você melhore. Se você pensar que você é 5 em 10, seja 7. Se você é 7, torne-se 8. Se você é 8 de 10, torne-se 10. Se você é 9 de 10, torne-se 11. Sempre melhorando a capacidade de todos na organização. É fácil com peças. Eu sei que é diferente no seu mundo. E nem posso imaginar algumas das situações que as pessoas no webinar podem falar, mas tentamos destacar todas essas anormalidades em equipes, em cartões, em displays digitais, anotações, e usamos o que eu falo de padrão de pensamento 4 Cs. Primeiro C é concern, a preocupação do que está acontecendo. Número 2, a causa. Qual é a profundidade da causa? E também no caso sensível ao tempo, qual é a contramedida imediata? E depois como checamos, verificamos o próximo nível de supervisão o mais rápido possível. Vocês verão esse estilo do que chamamos de pensamento rápido 4C em muitos relatórios. Esse é um exemplo. Ou, se eu voltar, vocês verão também em painéis. Esse é o exemplo de um desenho, mas um painel real teria o problema, a causa, a contramedida, escritas aqui. Daqui a pouco eu mostro melhor. E nesse período de solução rápida de problemas, de 4 Cs, precisamos de prática. Muitas organizações falam, olha, já somos ótimos nisso, mas não somos tão bons como geralmente achamos. Temos aqui um cavalheiro famoso que, na verdade, era gerente geral de uma fábrica. Na verdade, ele estava lá em 65, eu não estava lá, ele estava. Ele praticava os 3 Gs e os 5 porquês nesse período de solução rápida de problemas. Então, as pessoas têm que ir e ver, coletar os dados e entender a situação. Go, get e grasp em inglês, 3 Gs. Em inglês, em japonês, na verdade, eles têm esses começando com a letra G. Ele também falou, pratique os 5 porquês, não pare no primeiro porquê. Se alguém te dar uma explicação porque alguma coisa aconteceu, não pare por aí. Às vezes você tem que cavocar e ter mais especificidades. Um exemplo, na verdade, que está numa apostila é este aqui. Uma máquina que travou. E por quê? Porque houve uma sobrecarga, queima de um fusível. E por que houve essa sobrecarga? Bom, porque temos, na verdade, uma falha na lubrificação. E por que houve essa falha na lubrificação? Bom, a bomba, na verdade, não estava fornecendo óleo suficiente. Então, por que isso aconteceu? Porque o eixo da bomba estava gasto. E por que estava gasto? Porque não havia um filtro, não havia uma proteção ali. Então, partículas metálicas podiam passar por todo o sistema, causando esse bloqueio. Então, ok, vamos parar nesse porquê. Porque se colocarmos um filtro ali, isso vai evitar uma reocorrência. Agora, podemos ir mais a fundo. Na verdade, há mais porquês, melhores formas de resolver o problema. E no livro, se tiver interesse, eu falo disso tudo. Mas pelo menos aqui, olha, eu posso parar, deter esse problema hoje, se eu colocar um filtro ou um tipo de filtro protetor. E é isso que eles querem na Toyota, em muitos casos, tentando voltar o padrão o mais rápido possível. Num caso, tipo 1.
Falei, esse é o exemplo de um cliente que eu fiz que ele praticasse. Na verdade, isso são máquinas. Eles usam ímãs para indicar vermelho ou verde se há problemas. Se estiver vermelho, então está além do que é aprovado ou aceitável. Então, eles têm que, nesse caso, fazer um 4C, fazer um relatório de manhã e no final do dia. E praticamos. Como é que nós escrevemos esses 4Cs? Se entendemos de fato a causa e qual a rapidez para solucionar. E eles me falaram de cara, olha, somos ótimos nisso, a gente sempre consegue chegar aos 5 porquês e terminamos tudo em um dia. E foi exatamente o oposto. Quando eles foram anotando e foram se classificando, eles mesmos, viu? Não eu. Eles chegaram à conclusão, ok, não somos tão bons assim. Leva 3 dias e não um. E talvez entendamos o primeiro e segundo nível do porquê, mas nunca dos 3 em diante. Então, é parte de um treino de habilidade, como músculos, né? A memória tendo músculos, o cérebro, e nós temos então que exercitar essa habilidade diariamente se queremos melhorar. Outro exemplo de cliente, do Canadá desta vez, produção, desculpe, eu não tenho aqui um exemplo digital, ou de software, mas esse aqui é o meu amigo Dave e o Richard. Esse aqui, na verdade, o Dave triste, porque ele já trabalha há muito tempo lá, um excelente colaborador, e ele é ótimo para contenção, mas como começamos a mostrar aqui vermelho e verde, o desempenho do turno, e no final falando, olha, se perdermos expedições é porque há problemas de qualidade ou problemas de downtime. Então, ele tem que preencher esse cartão 4C magnético que eles colocam aqui embaixo, uma forma analógica, quando eles começaram. E tinha que ter uma comunicação com os 4Cs. E de cara eles falavam, resolvemos tudo, somos ótimos, resolvemos tudo em um dia, entendemos os 5 porquês. E quando revisamos diariamente, eles perceberam, olha, leva, mais uma vez, 3 dias, não entendemos o nível certo do porquê, e não somos tão bons como imaginávamos. Então, incentivo as pessoas a usarem esse conceito no seu universo. Como tentar fazer isso? Porque quando você anota os 4Cs e vê quantos você soluciona por dia, com que eficiência você faz, isso abre os olhos de muitas maneiras. A verdade é a seguinte. Isso não é uma boa solução de problemas. Tudo bem, é um bom ponto de partida. Se eu tiver 1.000 colaboradores, eu quero 1.000 capazes de fazer a contenção tipo 1. Mas algo real começa depois disso, é o que eu chamo de tipo 2, ou a lacuna do padrão. A maioria dessa curva S no gráfico que eu mostrei está cheia de coisas inventadas para a solução do tipo 2, que é a lacuna do padrão. E vamos mergulhando, questões analíticas, quantitativas, buscando causa e efeito, análise de causa-raiz, sistema de verificação de como você faz as coisas. E você pode ter também painéis, claro, para rastrear o desempenho, mas geralmente para problemas mais complexos, temos aqui uma lacuna e não sabemos por quê. Está continuando ao longo do tempo. Contenção não está dando certo. Então falamos, ok, então é tipo 2. Na Toyota, a linguagem é o relatório A3, que eles chamam, na verdade, de solução prática das atividades na Toyota de 8 passos, mas vamos fazer alguma coisa para fechar essa lacuna e trabalhar até entendermos a causa raiz e solucioná-la. No tipo 1, às vezes você fala, tudo bem, eu não tenho a causa raiz, mas, assim como a diverticulite do Art, eu posso resolver o seu problema agora. E vamos assumir o risco. No tipo 2, é super sério. Então, vamos elevar o nível para fins de segurança, qualidade, por alguma razão, importância para o cliente, por exemplo. Vamos descobrir. Tempo não é o mais importante. 1 dia, 5 dias, semanas. Vamos solucionar e chegar à causa raiz. E você precisa de um estilo disso. Toda organização tem um. Mas, claro, você sempre quer desenvolver mais. Se eu tenho 1.000 colaboradores, idealmente eu quero, na verdade, 1.000 pessoas para solucionar isso. Mas nem mesmo na Toyota eles conseguem atingir tudo isso. Quase todo padrão tipo 2 tem um tipo de convergência, uma rotina de funil,
que busca esclarecer, entender o problema real, estudar como o trabalho é feito, analisar, escrutinizar, passar pela análise de porquê, essa análise lógica, utilizando talvez estatísticas e muitas vezes para ir mais a fundo, com dados mais quantitativos. E ter, na verdade, qual seria, talvez, a causa raiz, contramedidas para consertar e, claro, o follow-up para ter certeza que realmente dá certo. É uma ênfase profunda no passo a passo e voltando aonde precisamos estar. Exemplos famosos, na verdade, eu escrevi no meu livro, mais de 10 anos atrás, no livro Pensamento A3, com um retrato visual. Palavras não bastam. Para contenção, você pode só falar, usar palavras, algo simples. Mas com casos complexos tipo 2, você tem que, na verdade, anotar bastante, porque os dados são importantes, a lógica é importante, os passos são confusos, análise estatística, o gráfico espinha de peixe tem que aparecer, e podemos pensar com mais clareza juntos. E mesmo assim, você não sabe até a hora de testar. Na verdade, você tem que perceber os itens de ação e medir no A3 se há um efeito ou não. E se a tendência chegar na linha desejada, você está na direção certa. Se não estiver lá, então ainda não descobrimos o problema. Então, na verdade, é um jogo da verdade. Você tem que estudar, chegar à causa raiz, insights, implementar ações corretivas e verificar para ver se é verdade ou não. E se der certo, o que você tem que fazer para manter. Parece simples, não é? Mas é uma das coisas mais difíceis de fazer em muitos casos. Muitos tipos de problemas são muito difíceis. Claro que existem tipo 2 fáceis também, mas também de porte médio ou muito complexos. Os fáceis solucionamos com a lógica, o espinha de peixe, 5 porquês, diagramas, e outros de porte médio precisam de uma variável por vez, gráficos estatísticos, controle estatístico, e os complexos precisam de rotinas estatísticas mais avançadas, design of experiment e coisas mais complexas, mas cada ambiente é diferente. Mesmo problemas fáceis na National Laboratory se tornaram às vezes um dos mais complexos. E às vezes tínhamos problemas muito desafiadores e depois da análise, na verdade, foi bem simples de lidar. A gente nunca sabe, até que você mergulhe a fundo. Se você for bom em 1 e 2, você vai ser uma organização muito boa. Não há muitas organizações aí no mundo que são ótimas em tipo 1 e 2, porque requer habilidades. E quando eu falo ótima, não estou falando de 1 ou 2 indivíduos, ou 10 indivíduos que são bons na minha empresa. Eu estou falando da maioria. Você tem a grande maioria da sua empresa que é bom em tipo 1 e tipo 2? É muito difícil, né? Quanto maior a organização. Mas mesmo assim, só isso não basta na era de hoje. Eu vou dar 2 exemplos depois. Mas a Toyota percebeu nos anos 70 que estamos acompanhando, alcançando o Ocidente. Mas só isso não basta, precisamos ir além, um passo adiante. Então, rotinas tipo 1 e 2 são críticas, pensamento crítico. Quando eu falo de olhar para trás, e tipo 3 é elevar o sarrafo, raising the bar, incrementalmente, melhorando o desempenho. Não tem que ser grande, tipo 3 pode ser grande ou pequeno, mas se você estiver abaixo dessa linha, vermelho, problema. Nesse caso é tipo 2. Mas eu quero ser melhor. A concorrência está aí. Todo mundo mais ágil, melhor. Então você tem que melhorar. E essa parte de baixo, em japonês, Mondai Kaiketsu, seria a solução crítica ou específica, com pensamento crítico, causa e efeito. E tipo 3, na verdade, é Kaizen. Tecnicamente é chamado de método Kaizen e envolve o pensamento criativo. Não tem que ser aqui, desse lado, uma causa raiz. Pode haver causas, mas não uma causa raiz. Então, esta sala, por exemplo, imagine que temos aqui um padrão para iluminação. E percebemos que está um pouco escuro. E vemos, essas aqui apagaram, queimaram. Ok, essa causa raiz. Vamos então consertar, substituir essa lâmpada que queimou. Mas se você decidir, como grupo, que queremos que a luz fique ainda mais clara, como é que deixamos essa sala mais clara, mais iluminada? Com mais luzes ou lâmpadas, estilos diferentes de iluminação, talvez mais saídas, pintamos o chão e as paredes de branco, podemos colocar uma clarabóia, janelas. Qual é a causa raiz?
Não tem. Você pode ter 8 boas ideias, 7 boas ideias e falar, vamos implementar 3 delas. E a sala vai ficar mais iluminada. Essa é a diferença entre 2 e 3. A maioria das empresas junta, falando que é a mesma coisa, mas na verdade o cérebro, a parte do cérebro utilizada é diferente. Esse é o lado crítico e esse é o criativo. E você tem que tomar cuidado para não confundir ambos. Tipo 3 também é mais desafiador, na minha opinião, porque eles falam para você pensar no futuro. O passado é visível. Tenho dados para ontem, semana passada, mês passado. Eu tenho os dados. Mas o futuro é você que vai modelar, determinar o que vai ser o futuro. Então, pela criatividade, decisões, como você passa o seu tempo, investe os seus recursos, pode ter, na verdade, um estado melhor de futuro, melhor tipo 3. E depende do ambiente. Mas envolve algo criativo em vez de crítico. Você pode fazer isso com técnicas simples, como o mapeamento do fluxo de valor ou de processo, estudando o fluxo de trabalho. Geralmente você tem que fazer com post-its ou mapeamento do processo, deixar o trabalho visível, porque muitos trabalhos, geralmente de computação, é invisível, nem sempre você vê o problema, mas se você expuser, mapear, de alguma maneira, você começa a ver as oportunidades, o desperdício, se desafiar a pensar melhor. E claro, pode haver problemas tipo 2 e 3 ali, mas você tem ideias também de ineficiência, atrasos, desperdício e o lado criativo do cérebro te ajuda a pensar diferente. O exemplo mais famoso, na minha opinião, na Toyota, impressionante, é o que nós chamamos da redução do tempo de estampagem. Depois da Segunda Guerra Mundial, o tempo médio para mudar uma dessas matrizes de estampagem, olha, isso é enorme, na verdade, toneladas de pesos. Demorava 4 horas para mudar a matriz. Então, você não ia querer mudar a matriz. Era difícil, era complexo esse trabalho. No mundo todo, Estados Unidos, Alemanha, Japão, todos os lugares, 4 ou 5 horas, em média, para trocar essa peça. E os alemães e os americanos aceitaram esse padrão. Ok, fazer solução tipo 1, tipo 2, imagino. Mas aceitaram o padrão e deixaram assim. E o que a Toyota fez e muitas empresas japonesas fizeram, na verdade, bom, no período de 20 anos, eles reduziram para 15 minutos. Em 62 e em 73 já tinham reduzido para 3 minutos. Então, na verdade, não tinha muito benefício depois disso tudo, diminuir ainda mais. Mas uma empresa, na verdade, ainda passa 4 ou 5 horas por dia. Essa empresa, na verdade, perdia, na verdade, esse processo, né? E pensando em tantas fábricas e tantas máquinas, isso se torna, na verdade, um efeito na produtividade se você demora mais ou menos tempo para trocar a peça. Então, seria o interesse composto, que é 1 minuto, 5 minutos, ano a ano, se você fizer isso e a concorrência não fizer, esse, na verdade, juro ou interesse composto, tem um efeito. Então, o que seria os juros compostos, esse interesse no seu trabalho? Qual é o ângulo que vai melhorar a produtividade e facilitar essa troca, tendo, na verdade, menos downtime, acertar da primeira vez, fazer a peça da forma certa da primeira vez? Então, o quarto tipo é parecido com o 3. Assim como 1 e 2 estão relacionados, 3 e 4 estão relacionados, mas tem uma diferença de tempo. Com o 3 e 1, eu estou dizendo que tem que ser mais rápido. Com 2 e 4, a qualidade tem que ser melhor. No 1 e 3, eu estou falando de velocidade e tempo, são o foco. Em 2 e 4, eu falo, deixa de lado o tempo, acerte a resposta. E é por isso que eu desmembrei nessa parte aqui. Olha, isso aqui eu aceito, resposta rápida, funciona agora, se eu puder chegar até 2, e no 3 eu aceito a melhoria do Kaizen, mas também tenho que continuar pensando no que seria uma resposta inovadora superior para o futuro. Pensamento aberto, revolucionário. Porque eu comecei 1, 2, 3, 4, na vida real, o 4 começa primeiro, e o 4 é o mais importante. Na economia de hoje, especialmente, você precisa ter o inovador, o designer, o developer. Essa pessoa tem que fazer uma coisa primeiro, seja um carro, um programa de computador, ou uma cadeira, ou esse controle de slides. E aí a empresa cresce.
Bom, aí temos aqui problemas tipo 1, 2, 3 e 4. Mas você precisa ter o 4 primeiro. E o que assusta, usando a indústria automotiva como exemplo, a GM estava no topo da pirâmide nos anos 50 até os 70. E o que aconteceu no período de 50 anos é que foram perdendo market share, com oscilação dos lucros, qualidade, mas foram perdendo. Número 1 no mundo, hein? Disparado. Uma queda em 50 anos. A Toyota não era nada. Quase foi à falência em 51. Não tinha participação no mercado internacional, 0,01%. Irrelevante. Em 50 anos, eles se tornaram o número 1 na sua indústria. Não na porcentagem da GM, ninguém consegue, né? Porque você tem os coreanos, europeus, chineses, todo mundo crescendo também. Mas a Toyota, número 1. Mas não foi da noite para o dia. Na verdade, uma consistência heróica ao longo de 50 anos. As empresas hoje não têm esse tempo. Aquela era dava para ver, na verdade, aquele declínio lento acontecendo. Mas hoje, pense no iPhone e a Nokia. A Nokia tinha mais de 50% de market share em 2007. Steve Jobs, na verdade, ficou na conferência apresentando, na verdade, o iPhone. Na verdade, isso aqui é Google Pixel, né? Mas minha esposa tem um iPhone, vai. E todo mundo sabia, olha, isso aqui é diferente, isso é legal, né? GUI é superior. E no período de 5 anos, a Nokia se tornou irrelevante. A Apple decolou. E copycats vieram depois da Apple. E a Nokia agora, na verdade, é um estudo de caso famoso de como ser um fracasso e ser um líder de mercado e ter um fracasso em 5 anos. É isso que me assusta sobre a nossa indústria, o nosso tempo. Todos nós podemos falhar e fracassar em 5 anos. Qual a sua disrupção? O que pode ser disruptivo para os meus clientes? É isso que me dá medo. Temos que pensar que temos esse potencial na indústria, mesmo que você não veja, o potencial está ali. Aconteceu com o Blockbuster e a Netflix chegando, ou varejo depois da Amazon. Nem sempre você vê isso acontecendo, né? O ritmo é muito rápido hoje. Você tem que ativamente estar fazendo um escaneamento do horizonte com o tipo 4, até melhor do que no passado. E a estrutura de liderança com algo aberto e inovação. Provavelmente temos aqui a escola de Design Thinking. Depois temos Lean Startup, que se popularizou em muitas incubadoras. Eric Ries. Toyota usa algo utilizado ou chamado de Set-Based Design, um modelo interessante russo chamado TRIZ, que significa, se você traduzir em inglês, é teoria de solução inventiva de problemas. TIPS é a sigla em inglês. Mas uma forma interessante de resolver problemas e inovar com mais ideias rápidas. Todas elas são boas. Recomendo para os clientes estudar, investir pessoas e recursos para aprender tudo isso e se treinar. Da mesma forma que você treina tipo 1, 2, 3, você tem que treinar o tipo 4. Você nunca sabe qual será a próxima ideia brilhante de onde ela virá. Geralmente é olhando para fora e não para dentro no nosso computador diariamente. É olhar para fora e ver o que está mudando, que a tecnologia está fazendo e como isso pode se aplicar a você também algum dia. Nunca sabemos. Então, a Toyota, na verdade, teve muita sorte nesse período de 50 a 70 anos. Eficácia e sorte, mas ninguém nunca sabe qual é o futuro. Falei com um senhor da Toyota ontem numa conferência. Eles estão confiantes que não importa como seja a economia e o mercado, eles estarão bem. Podem concorrer, na verdade, com gasolina, diesel, híbrido, carro elétrico, hidrogênio. Eu não sei como é que vai ser o mercado no futuro, mas se um desses 5 decolar, eles têm 5 direções para ir. Então, inovação em 5 áreas, justamente com a inteligência artificial também. E às vezes você tem que fazer isso, múltiplas opções. Não fique apenas com um, porque o mercado muda. O interessante, entretanto, é que a maioria dessas estruturas se baseiam em produtos. E essa é a minha preocupação. Tudo bem, são boas, nada de errado com elas. Quem dera eu tivesse inventado uma delas. Isso aqui é um pouco diferente. Eu quero um outro slide.
Será que voltamos? Ok, esse aqui, é esse que eu quero. Agora sim, ok. Então, esse aqui, na verdade, usa a inovação. E diz o seguinte: diferentes partes da sua empresa. Não pense em produtos agora. Como é que você tem lucros? Como é que você se conecta com os outros? Qual a estrutura da sua empresa? Qual é o seu processo? Qual é o desempenho do seu produto ou do seu sistema? Qual o seu serviço? Qual o seu canal? Qual a sua marca? Qual o seu engajamento com o cliente? Qual a sua estratégia? E como é que você concorre em todos esses níveis? Você não tem que ser ótimo nos 10. Você pode ser exemplar em um ou dois, ser o líder da sua indústria. E no livro nós falamos 10 áreas de inovação e breakthrough thinking, pensamento revolucionário. Eles dão exemplos de várias empresas que têm sucesso de maneiras diferentes. Mais uma vez, para fins de estudo, acho que vale a pena olhar, pensar e ver como a resposta dessas empresas se comparam com o que você faz. Será que temos um potencial de fazer algo diferente? Porque a inovação é possível dependendo da área e não só de produto. Eu falo com pessoas, executivos dessas empresas, e embora eles sejam ranqueados como bons em inovação, eles ainda têm solução de problemas tipo 1, 2 e 3 para trabalhar. Então, o mundo é rápido. Pense mais uma vez no seu valor, no seu propósito, o seu lugar no mercado, a sua cadeia de suprimento, o que você faz que é importante para o cliente, que problema você está tentando resolver em todos os níveis e que tipo de estratégia, tipo 1, 2, 3 ou 4 dá certo. Eu quero que você seja um malabarista com os 4. É difícil, né? Com 1 é fácil, 2 ainda dá, 3, vamos lá, 4 é difícil, né? Mas, na verdade, é a indústria, esse é o momento. Então, seja bom nos 4 tipos para enfrentar a concorrência. Então, vou parar por aqui. 41 minutos, 42 minutos. Alguma pergunta, comentário, reações? Sim, claro, podemos responder perguntas. É possível, a Toyota. Olha, pequenos problemas sempre vão ocorrer. Será que existe um código perfeito? Você pode desenvolver um código perfeito? A resposta é não. A minha esposa vende software para Boeing e Satellite. Nunca há um código perfeito. Na verdade, você pode fazer um debug para ter pelo menos a segurança. E dentro da fábrica é assim, você sempre vai ter um downtime mínimo, atrasos, falta de informação, pequenos problemas e uma área de concorrência também. E tem a ver com a sua agilidade também, como é que você lida com tudo. Mas você nunca vai conseguir, na minha opinião, nunca vai conseguir eliminar todos os tipos 1, assim como nunca vai dar para ter um código perfeito. Sim, é a realidade, exatamente. Quando há participação de seres humanos, sempre há o potencial para o erro e handoffs também. É impossível. Do you agree She with speak this in English. affirmation? Fall in love with the problem, not the solution? Gosto dessa citação. Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Yuri Levine, não é do Waze, ele tem essa camiseta. Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Somos culpados em 2 aspectos, na minha opinião. Aliás, olha, eu vou falar uma coisa assim. Não se apaixone por uma abordagem de solução de problemas e não se apaixone pela resposta. Ame o problema. Pessoalmente, acredito, você pode olhar para cada problema com 4 ângulos, talvez até mais. Mas se eu tenho qualquer situação, para o meu treinamento pessoal, eu tento pensar o seguinte: ok, nesse momento, como vamos resolver esse problema com segurança?
Segundo lugar, como ir atrás da causa raiz, seja amanhã ou próxima semana. Hoje, melhor ainda, mas no pior caso, amanhã. Número 3, como melhorar isso? Né? Isso é dolorido, doloroso, eu não quero sofrer de novo. E número 4, como fazer isso de uma forma totalmente diferente, com uma solução superior, com mais valor para o cliente, mais fácil para mim, eliminando toda a complexidade ou a dificuldade. Eu gosto de praticar pensando no problema, em cada problema nessas 4 direções, para treinar a minha agilidade mental, digamos assim. Boa noite. Good evening. Boa noite. I'm Meu nome é Eduardo. Hoje nós Today we trabalhamos numa work at this empresa company prestadora that de provides serviços, temos vários services. We have clientes, many com customers diversos, and várias several demandas different demands, nível which 1 are level 1 e and nível level 2. 2. Então, eu So acredito I que ainda somos believe we are pouco not so reativos. reactive Sua yet. What recomendação is your seria a recommendation? criação de uma Should we célula have de an inovação innovation cell in the dentro da company empresa para que so we nós can so we pudéssemos, could então, perhaps startar os nossos start processos a our partir do nível 4? processes Seria isso from uma célula level de 4, for inovação. instance, with an Tô certo? innovation cell? Am I right to assume it? Na verdade, uma ótima pergunta. Historicamente, durante 100 anos, na verdade, isso foi discutido. Se você voltar para todos os engenheiros industriais, apostilas de operações, tem uma escola de pensamento que seria padronizar o processo. Não importa qual seja, padronize e depois melhore, aprimore. Mas alguns processos, na verdade, são difíceis demais, complexos, há caos dentro deles. E às vezes é melhor melhorar e simplificar primeiro e depois padronizar. Especialistas diferentes às vezes se contradizem totalmente nesse tópico, mas pessoalmente, se eu não vejo, eu não tenho como dizer. Para mim é até difícil falar, dar a minha opinião, mas eu tentaria, como exercício, rastrear algum tipo de painel da equipe, por exemplo. Anotem os problemas tipo 1 e veja se é fácil explicar com 4Cs, podemos solucionar. Talvez já sejamos muito bons nisso, mas também veja quais provavelmente são tipo 2 e que precisam ser melhorados. O que é um tipo 3 e qual seria um tipo 4. Eu faria algum tipo de exercício como equipe, pensando nesses 4 níveis. E depois discutir, ok, onde estamos? O que vamos fazer? Temos que ser bons em 4, nos 4 tipos, mas primeiro, será que é tipo 1, tipo 2, padronização primeiro, e aí tentar melhorar? Ou será que é o oposto? As pessoas já discutiram, argumentaram. Melhore primeiro, tira o lixo do caminho, pegue o processo bom e aí padronize e melhore. É como, na verdade, o símbolo yin e yang dos chineses. Sem padrões não há melhoria. Sem melhoria, bom, você tem que melhorar, criar um novo padrão para que a próxima melhoria aconteça. Tudo está interrelacionado, mas quem vem primeiro é sempre um debate. Desculpe, a resposta não foi muito boa, né? É, na verdade, a sabedoria do papelzinho do biscoito chinês. Temos uma pergunta online da Luciana. Estamos tentando utilizar esse conceito e, às vezes, nós misturamos os tipos de problemas com tipos de solução. Podemos resolver um tipo 2 com tipo 3? Ou tipo 4 para 2? Poderia comentar um pouquinho, por favor? Sim, é possível. Eu precisaria de coisas mais específicas, mas como eu falo, para cada problema, pense como 1, 2, 3 e 4. E aí é o tempo e a situação que vai determinar. Geralmente, tipo 4 demora mais, no setor automotivo, pelo menos. Elon Musk demorou muito tempo para fazer o Tesla. Demora muito tempo, digamos, em indústria pesada e analógica. Mas digital pode ser mais rápido, tipo 4 pode ser muito mais rápido potencialmente. Então, se você tiver um problema, eu incentivo as pessoas a pensarem, olha, qual é a resposta tipo 1 que podemos fazer agora? Será que é inteligente fazer isso? E qual é o processo tipo 2? Qual é a causa raiz? Como chegamos a ela? Quanto tempo vai demorar? E qual o custo? Qual é o tipo 3? Tipo 3 e 4 provavelmente vão custar um pouco, algum dinheiro. Você precisa ter criatividade primeiro, não capital. Mas quanto tempo vai levar para chegar para 3 e 4? Se eu chegar no 3 ou 4 rápido,
com baixo custo, é melhor do que 2. Então, é uma pergunta difícil sem saber mais detalhes. Você tem que avaliar o tempo, o custo, a complexidade, o risco. Ok, então, onde vamos primeiro? Qual o primeiro e o segundo passo? Mas pode ser 1, pode ser 3, pode ser 2 e 4. Talvez só fazer um brainstorming. Temos uma solução 4 amanhã. Muito difícil, mas nunca se sabe. Eu tentaria também. Art, Art, muito obrigado. Parabéns pela palestra. Uma salva de palmas para o Art.